Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 5, que tem como objeto de conhecimento representação gráfica da variação da área e do perímetro de um polígono regular. Detalhamento, polígono regular. Então, prepare seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nessa nossa aula nós vamos aprender tudo sobre polígonos, né? Vamos ver aí o que é polígono, o que são polígonos regulares, como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos, né? Como é que a gente calcula o ângulo interno de um polígono regular. Então, a gente tem muita coisa para ver aqui na nossa aula. Fica comigo, vamos lá. Iniciando, polígonos. Polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Professor, o que isso significa? Não se preocupe não, que é coisa bem simples. O que é? Para ser polígono, tá? O que tem que acontecer? Você tem que ter uma linha fechada, ou seja, você não pode ter nenhuma pontinha solta, tá? Ali onde a figura começa, ela precisa terminar. Tudo bem? E ela é formada apenas por segmentos de reta. Ou seja, nos polígonos não há aquelas linhas arredondadas. Sempre segmentos de reta. Tá bom? E a região interna. O que significa isso? Não pode haver cruzamento nas linhas. Vamos aqui observar, olha, aqui os exemplos de polígonos. Observe que sempre linhas retas, tá? Todas essas 4 figuras são polígonos. Como é que eu sei que todas essas figuras são polígonos? Porque basta a gente verificar ali a nossa definição de polígono. Todas essas figuras, ela possui, alguma ponta solta? Não, todas as figuras são fechadas. Onde começa, ela termina. Tá? Nessas figuras, há alguma parte arredondada ou ela só é formada por segmentos de retas? Observe que todas elas são sempre retas, tá? Sempre segmentos de retas. Não há nada arredondado. Ok? E aí o terceiro critério, Há algum cruzamento das linhas? Não. Como assim, professor, cruzamento da linha? Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, é um polígono? Não. Por quê? Porque bem aqui, as linhas se cruzam, tá? Então, exatamente por isso, isso aqui não é um polígono, ok? Então, se obedecer esses 3 critérios, nós temos os polígonos. Tá bom? Próximo, agora nós vamos ver aqui o que são polígonos regulares. Nossos polígonos regulares é exatamente quando a nossa figura, no caso, o nosso polígono, os seus lados possuem a mesma medida e os seus ângulos internos são congruentes. O que são congruentes? Iguais, tá? Mais simples para vocês entenderem. Ok? Então, o que vai ser aqui um polígono regular? Por exemplo, um triângulo equilátero. Certo? Por quê? Porque o triângulo equilátero, ele possui todos os seus lados iguais. Ah, então, se aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui mede 5. E os ângulos do triângulo equilátero, todos eles possuem a medida de 60 graus. Tá? Então, o polígono que possui todos os lados iguais e todos os seus ângulos internos congruentes são os polígonos regulares. Tá? Lembrando que isso não vale somente para o triângulo,
ok? Nós temos ali vários polígonos, que, claro, dependendo da sua quantidade de lados, a gente, claro, vai fazer aquela nomeação deles, ok? O nosso polígono com 3 lados, a gente sabe que é o triângulo. Polígonos com 4 lados, né? O nosso polígono regular, que possui 4 lados, qual é? O quadrado, né? Observe aí ao lado, ó. Nosso polígono regular com 4 lados é o quadrado. Professor, o retângulo não é um polígono regular? Não, porque o retângulo ele não precisa ter os 4 lados iguais, tá bom? Mas o quadrado, sim, o quadrado possui 4 lados iguais e 4 ângulos congruentes. Todos os seus ângulos medem 90 graus, ok? Então, aí o nosso polígono regular com 5 lados é o pentágono. O polígono regular com 6 lados, hexágono. O polígono regular com 7 lados, heptágono. Polígono regular com 8 lados, octógono. Polígono regular com 10 lados é o decágono. Observe que agora tem uns nomes que vão ficando maiores, né? Ó, o polígono regular com 12 lados é o dodecágono. Tem nomes que vocês nunca ouviram falar, não é isso? Tem alguns outros, né, que não estão aqui representados, mas também possuem nomes especiais, tipo o polígono com 9 lados, é o eneágono, ok? Nosso polígono regular com 20 lados é o icoságono, ok? E tem também aqueles polígonos que a gente não tem nomes especiais para eles, como o polígono de 13 lados, o polígono de 14 lados e assim por diante. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona? Polígonos regulares, todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes, iguais também. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora ver medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Tá? Então, o nosso polígono regular, eles possuem, né, ângulos internos congruentes, ou seja, mesma medida. E o que a gente vai aprender agora é exatamente saber qual é a medida do ângulo interno desse polígono regular. Como agora há pouco eu desenhei para vocês, por exemplo, no triângulo, a gente sabe que o ângulo interno de um triângulo equilátero equivale a 60 graus. Tá? Então, todos os ângulos do triângulo equilátero, né, medem 60 graus. Os ângulos internos de um quadrado, né, que é o nosso polígono regular com 4 lados. Todos eles a gente também sabe que medem 90 graus. Ok? Mas, professor, como é que o senhor sabe? A gente aplica ali, né, a nossa fórmula da soma dos ângulos internos e depois a gente vai dividir pela nossa quantidade de lados, ok? Ou quantidade de ângulos, que é exatamente a mesma. Tá bom? Mas aí, por exemplo, se eu falar para vocês quanto é que vai medir, né, o ângulo interno do meu pentágono. Tá? Aí é um pouquinho mais difícil, né? Porque agora são 5 lados. Tudo bem? Todos eles vão ter a mesma medida? Sim, todos eles vão ter a mesma medida. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Sabemos que os polígonos regulares possuem todos os ângulos com a mesma medida. Por conta disso, podemos determinar a medida desses ângulos sem a necessidade de medir com um transferidor. Tudo bem? Para quem não sabe o que é transferidor, é aquele aparelhozinho que a gente vai medir os ângulos, tá? Considerem um pentágono, exatamente o que eu acabei de perguntar para vocês, para determinar a soma de seus ângulos internos. Decompomos o polígono em triângulos. Uma vez que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo já é conhecida e é igual a 180 graus. Tá bom? Então, se eu somar todos os ângulos internos de um triângulo, ok? Será igual a 180 graus. Lembra que eu falei aqui que os ângulos internos medem 60? Se eu somar 60 mais 60 mais 60, eu vou ter a minha soma igual a 180 graus. Então, eu sei que os ângulos internos
de um triângulo medem 180 graus, ok? Fazemos isso traçando as diagonais que partem de um único vértice do polígono. Como assim, professor? Assim, ó. Eu saio deste vértice, tá? Para quem não lembra o que é vértice, é exatamente o encontro entre dois lados aqui, ó. Tá bom? Então, quando dois lados ali se encontram, é o nosso vértice. Então, traçando as diagonais partindo de um mesmo vértice, observe que no nosso pentágono nós vamos partir duas diagonais. Professor, só dá para partir duas diagonais? Sim. Se eu partir uma diagonal aqui, ó, eu não estou partindo diagonal, eu estou fazendo o lado. Né? Então, eu só posso partir, né, em duas diagonais. Fazendo essa divisão, eu vou ter quantos triângulos? Ó, 1, 2, 3 triângulos. Ok? Como essa minha divisão me gerou 3 triângulos, o que significa isso? Eu sei que cada triângulo, né, no triângulo, a soma dos ângulos internos dele será 180. Como eu dividi em 3, ok? Significa que eu vou ter 3 vezes 180, já que o meu pentágono eu consegui dividir ele em 3 triângulos. Tá? Então, 3 vezes 180, eu vou ter um total de 540 graus. O que significa isso? Que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Por quê? Porque na minha divisão eu tive 3 triângulos. Deu para entender como é que funciona? Então, o quadro seguinte vai nos mostrar, né, a ver que esse procedimento pode ser utilizado para os demais polígonos, ok? Também vale para os outros polígonos não regulares, tudo bem? Então, vamos lá observar aqui o quadro. Temos o quadrado, ok? Observe que o quadrado, eu só tenho como dividir ele ao meio. Então, ele vai me gerar 2 triângulos, ó. Um triângulo, 2 triângulos. Ok? Então, quanto é que é a soma dos seus ângulos internos? Se são 2 triângulos, 2 vezes 180, 360. Ok? O pentágono, que foi o que a gente acabou de verificar, divide em 3 triângulos. Ó. Então, 3 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um pentágono, 540. Um hexágono regular. Hexágonos são o quê? 6 lados. Ok? Fazendo ali a minha divisão, né, os cortes nas diagonais, eu vou ter 4 triângulos. Então, quanto é que vai medir a soma dos seus ângulos internos? 4 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. A mesma coisa vale para o heptágono. Heptágono são 7 lados. Fazendo aqui a divisão pela tração das diagonais, eu vou ter 5 triângulos. Então, 5 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um heptágono regular será 900 graus. Ok? Ah, professor, é só assim que dá para fazer? Não. Nós temos ali uma fórmula, né, para a gente conseguir calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Ok? Basta a gente saber a quantidade de lados que esse polígono possui. E a fórmula é exatamente esta aqui, ó. Tá? SI é soma dos ângulos internos, será igual a n menos 2 vezes 180, onde o n vai ser exatamente o número de lados do meu polígono. Ah, como é que funciona? Vamos lá, no lugar do meu n, eu vou botar o número de lados do meu polígono, como é o caso do pentágono. Vamos lá, pentágono possui quantos lados? 5. Então, no lugar do n, será 5. Então, 5 menos 2, e o resultado que der daqui eu vou multiplicar por 180 graus. Tudo bem? Que vai dar exatamente o que a gente calculou agora há pouco. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos do meu pentágono é 540 graus. Ok? É exatamente aqui o que nós calculamos.
tá? E aí, de um pentágono regular, qual é a medida dos seus ângulos? Se eu sei que é regular, eu sei que todos os ângulos possuem a mesma medida, tudo bem? Então, basta eu pegar a soma deles, que deu 540 graus, e dividir pelo número de lados, tá? Número de lados e números de ângulos é o mesmo, ok? Que é 5. Então, se a gente pegar a soma dos ângulos, eu sei que todos eles são iguais, e eles somados deu 540 graus, se eu dividir pela minha quantidade de ângulos, eu vou ter ali o valor de cada ângulo. Então, eu sei que cada ângulo do meu pentágono regular vai medir 108 graus, tá bom? Então, cada um dos meus 5 ângulos ali do meu pentágono regular vai ter a medida de 108 graus. Tudo bem? Seguindo, área de um polígono regular. Vamos considerar os polígonos regulares a seguir em que? Vamos lá, a única coisa que eu vou pedir para vocês é gravarem aqui a letrinha que a gente vai usar para representar cada um dos termos aqui, tá bom? Só que agora nós vamos calcular a área. Tudo bem? O que é a área? Se a gente tem aqui ó, um quadrado, qual é a área do quadrado? Exatamente aqui, ó, sua área interna. Tudo bem? Então, o L, quando a gente vê aqui o L nas nossas fórmulas, vai ser o quê? A medida do lado, tá? Então, será a medida do lado do nosso polígono. Quando a gente vê o Mzinho nas nossas fórmulas, vai ser o quê? A medida do apótema. Professor, não sei nem o que é apótema. Não se preocupe não, que eu vou já explicar para você o que é que significa. Tá? O Ozinho aqui é exatamente o centro do nosso polígono. Tá? E aí, N vezes L, o que é o N? Meu número de lados. Tá? Vamos continuar utilizando o N para a mesma coisa, número de lados. E o L, como a gente acabou de ver aqui em cima, é a medida do lado. Então, se eu pegar a medida do meu lado e multiplicar pelo meu número de lados, eu vou ter a medida do meu perímetro. O que é perímetro, professor? É exatamente se eu somar ali toda a borda da minha figura, tá? Então, se eu somar ali todos os ladozinhos do meu polígono, ele vai me dar o perímetro do meu polígono, ok? E aí, o P, tá? Vai ser quem? O semiperímetro. O que é semiperímetro? É eu pegar meu perímetro e dividir ele por 2, tá bom? É como se fosse a metade do meu perímetro. Tudo bem? Deu para entender? L vai ser a medida do lado, o M vai ser o apótema, aqui o O vai representar o centro do meu polígono, e aí meu número de lados vezes a medida do meu lado vai ser o meu perímetro, ok? Seguindo, agora sim, vamos olhar aqui as nossas figuras, tá? Aqui são os nossos polígonos regulares, ok? Então, todos eles possuem a mesma medida de lado. Então, aqui nós temos o triângulo equilátero, temos o quadrado, temos o pentágono regular e temos o hexágono regular, ok? Então, quem é o meu L? A medida do meu lado, tá? Então, aqui o meu lado da minha figura, certo? Representado aqui pelo L. Quem é meu M? Meu M é o meu apótema. Agora eu vou explicar aqui, você observando a figura, você vai conseguir entender aí o que é o apótema, tá? Observe que nós temos aqui a representação do centro, tá? Representado aqui pelo O. O que é o centro da figura? Se você sair ó, de todas as suas diagonais, ali onde há a interseção delas, ela vai ser o centro, tá? E quem é o apótema? É quando você sai do centro da figura, tá? Até exatamente o meio de qualquer um dos lados, tá bom? Como todos os lados são iguais, porque estamos tratando de polígonos regulares, então, independente de para onde você for, a medida vai ser a mesma. Tudo bem? Então, o apótema vai ser exatamente esta medida, ó, do centro até
o meio de um dos lados. Essa medida aqui é o apótema da minha figura. Tá bom? Então, o que acontece? Unindo o centro O de um polígono regular de N lados a cada um dos seus vértices, esse polígono fica decomposto em N triângulos isósceles congruentes. Tá? É exatamente essa divisão aqui que está sendo feita. Ok? Como a medida da altura de cada um desses triângulos é igual à medida do apótema, por quê? Porque o apótema ele sai do centro e vai até o meio ali de cada lado. A área de cada um desses polígonos é igual a N vezes a área do triângulo formado. Ok? Então aqui nós temos a nossa fórmula para calcular a área de um polígono regular. Como é que a gente usa? Quem é o N? Meu número de lados do meu polígono. Quem é o L? A medida, né, do meu lado. Ok? Como todos os lados possuem a mesma medida, eu não preciso especificar ali qual lado seria, já que todos os lados possuem, né, a mesma medida. Temos aí o M, que é o nosso apótema. Então, se eu multiplicar essas três medidas e no final dividir por 2, eu vou ter exatamente a área de qualquer uma das minhas, né, figuras ali geométricas, ali no caso dos nossos polígonos regulares, tá bom? Lembrando que tem que ter todos os lados iguais, tudo bem? Essa fórmula aqui ela só é válida para os nossos polígonos regulares. Por quê? Porque a medida do meu lado vai ser sempre a mesma e teremos ali o nosso apótema, que sempre será o mesmo, independente de qualquer lado que a gente vá. Ok? Seguindo, como NL é a medida do perímetro do polígono, né? Lembro lá que a gente viu? Número de lados multiplicado pela medida do lado. Isso vai dar o nosso perímetro, que é como se fosse a medida do contorno da nossa figura ali, né? Da figura, o contorno do nosso o contorno do nosso polígono regular, ok? A área também pode ser expressa por nada mais, nada menos que a gente vai simplificar a nossa fórmula. Tá? Professor, eu acho que a outra forma é mais fácil. Não tem problema nenhum. As duas formas chegam no mesmo jeito, tá bom? Então, as duas fórmulas aí vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, a área de um polígono regular de N lados é igual ao produto, sempre que falamos de produto, é multiplicação, ok? Produto da medida P, quem é P? Onde a gente viu lá atrás, o nosso semiperímetro, tá? Então, o P vai ser o semiperímetro. Então, é o produto da nossa medida P, que é o nosso semiperímetro, pela medida M, que é o nosso apótema. Ok? Então, se a questão estiver perguntando qual é a área da minha figura que possui tanto de semiperímetro e apótema igual a tanto, basta utilizar esta fórmula. Tá bom? Se a minha questão não está dando meu semiperímetro, mas ela diz que é um polígono, vamos dizer assim, é um octógono. O octógono, eu já sei que são 8 lados, então, lógico, meu N vai ser igual a 8. E aí ele vai dar a medida do lado e vai dar a medida do meu apótema. E aí seria mais fácil eu utilizar esta fórmula aqui. Ok? Então, pessoal, na matemática a gente sempre aprende muito. Quando a gente começa a praticar. Tudo bem? Então, quando a gente pratica, a gente sempre consegue, né, resolver ali muitas questões. Por quê? Principalmente ali assuntos que possuem fórmulas, né, basta a gente aprender e entender como é que se aplica a fórmula naquele assunto. Ok? Então, quando você entende como é que a fórmula é aplicada e o que significa cada letrinha ali da fórmula, você consegue aplicar ali em muitas questões, desde que você tenha, claro, aquelas informações que
pedidas ali na nossa fórmula, ok? E matemática a gente sempre aprende praticando. Então, vamos ver aí uma questão para a gente conseguir entender direitinho como é que funciona aí a nossa aplicação aí da nossa fórmula de área. Vamos lá. Temos aqui um pentágono regular, ok? Observe que o pentágono regular, olha, temos aqui o centro, do centro até o meio de um dos meus lados, é quem? É exatamente o meu apótema. Então, eu sei que essa medida aqui é o meu apótema, tá? Quem era o meu apótema? Vocês lembram lá? Meu apótema é o meu M, tá? Dentro da nossa fórmula aqui, ó. Olha aqui o nosso M, que é o nosso apótema, tá? E, ó, a gente tem aqui na nossa questão a informação da medida do nosso lado. Eu sei que o lado aqui, ó, mede 5 centímetros. Quem que é que representa o nosso lado? É o L, né? O L na nossa fórmula é exatamente a medida do lado do nosso polígono regular, tá? E, professor, eu não sei a medida do outro lado. Se é um polígono regular, todas as medidas serão iguais, tá? Então, se ali é 5, ali é 5, aqui é 5 e aqui também, ok? E o N vai ser exatamente meu número de lados. Então, aqui, claro, nós temos a figura, então eu posso até conferir se eu não souber. Então, eu sei que aqui são 5 lados. Se são 5 lados, ok? É um pentágono, tá? Então, aqui é um pentágono regular. Eu quero saber a área deste meu pentágono regular, que possui 5 centímetros de lado e um apótema medindo 3 centímetros. Já tenho todas as informações da minha fórmula. Aqui é a minha fórmula. Basta eu substituir pelos números representantes ali de cada um, né, das minhas... aqui, do meu lado e do meu apótema, ok? Então, o N. O que é o N? Número de lados. Então, 5. Por quê? Porque aqui é um pentágono. O pentágono possui 5 lados. L é a medida do meu lado, que também é 5. Multiplicado por M. M é o meu apótema, que mede 3. Isso aqui vai ser dividido por 2. Tudo bem? E agora é só resolver, ó. 5 vezes 5 é 25. Então, 25 vezes 3 dividido por 2. 25 vezes 3 é 75. 75 dividido por 2 novamente. Continuando aqui em cima. Ó, 75 dividido por 2. Então, agora é só a gente fazer essa pequena divisão. Professor, 75 não é par. E agora, o que eu faço? Pessoal, você já tem que estar sabendo fazer, né, divisão que não são exatas. Ok? Divisão que o resultadozinho vai dar aquele númerozinho decimal. Então, 75 dividido por 2, vai ali uma aulinha extra de divisão, né, não exata. Então, vamos pegar aqui 7 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, sobra 1, baixamos ali o 5. 15 dividido por 2 é 7, porque 7 vezes 2 é 14. E aí, 15 menos 14 sobra 1. Acabou, professor, minha conta? Claro que não, né? A partir do momento que vocês aprenderam números racionais, você obrigatoriamente tem que efetuar a divisão, né, onde o resultado dá vírgula. 1 dá para dividir por 2? Não, então a gente acrescenta um 0 e uma vírgula. E aí 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. E agora sim eu cheguei no meu resultado. Então aqui a área desta minha figura, né, desse meu polígono regular, que é o meu pentágono, vai ser 37,5. Atenção também
a unidade de medida. Observe que está em centímetros, mas sempre a área ela é ao quadrado. Tudo bem? Então, você observe que não é difícil você fazer a substituição ali, tá, da nossa fórmula. Basta você ter, claro, aquelas informações. Se você tem ali o N, que é o número de lado, você já sabe o que é. O L, a medida do lado, vai ser dada na questão. O M é o apótema, também vai ser dado na questão. Basta substituir e aí o resto é só aquelas continhas ali de operações básicas. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!